Olá, vamos juntas hoje falar de um assunto muito sério, a violência contra a mulher. Os números são alarmantes. Segundo dados da ONU Mulher, 1 em cada 5 mulheres no mundo sofreram violência física ou sexual dos seus parceiros nos últimos 12 meses. 1 em cada 5, gente. E quando se fala nesse assunto, logo se pensa em violência física. Mas a violência vai muito além disso. Várias mulheres sofrem todos os dias algum tipo de agressão e às vezes nem se dão conta disso. Por exemplo, ameaça, humilhação, chantagem são violências psicológicas. Tem a violência patrimonial, que é quando o parceiro controla os bens, impedindo a independência da mulher. Muitas aguentam caladas sem nem saber que esse tipo de violência pode e deve ser denunciada. Por isso, precisamos muito debater esse assunto. E eu abro aqui a conversa, para as minhas amigas. Karine, vamos começar com você, Você que lida com essa área emocional, já deve ter vivenciado de perto muito essa violência psicológica. Então, eu lido muito com casais, eu geralmente atendo as mulheres e, de fato, muita gente não sabe desse tanto de violência, não tem noção e se não tem noção não denuncia. E o que eu fico mais assustada em ver é a violência sexual chancelada por um casamento. E assim, parece que tá tudo bem, que tá tudo certo. Você como profissional, quando escuta isso, o que dizer para como ajudar uma mulher dessa? Pois é, a primeira coisa é despertamento, Sandra? Porque tem gente que não consegue perceber. Então, eu sou coach e eu gosto muito de fazer perguntas. Então, eu começo um ciclo, um loop de perguntas para a pessoa poder entendendo que o que ela está passando não é normal, embora ela esteja casada, bem casada. Aquilo que ela está vivendo, ela não merece estar vivendo. Toda violência, ela precisa ser despertada. Se a gente observar, quando a violência começa na infância, a criança não sabe que ela está sendo violentada. Quando ela começa a crescer, a ter um pouco mais de maturidade, de entendimento, ela começa a perceber que o que está acontecendo com ela, seja moral, sexual, corporal, enfim, qualquer tipo de violência física ou não que ela está sofrendo, aquilo é diferente, aquilo não é normal. Então, a tomada de consciência é muito importante. A gente educar desde criança para que já tenha... Exatamente. Porque isso que você falou é muito importante, porque a criança, ela ama. Uma coisa você fala. O agressor, ela não sabe que aquilo é uma agressão, ela não sabe que o que aquela pessoa está fazendo. Mas sabe o que eu acho ruim. Jana. Por isso a importância de se educar já mostrando, olha, quem toca em você sem você permitir está te agredindo desde criança. Porque aí quer seja pai, tio, tia, na escola. Mas olha só, a violência contra a mulher eu acho que é uma questão, além de você tomar conhecimento, se apropriar da sua condição para você conseguir transformar. Eu acho que depois que a mulher toma esse conhecimento, tem um outro empecilho muito significativo, que é a vergonha. Nossa, assumir isso. A vergonha e assumir e a culpa. E o medo. Muitas mulheres acham que a culpa é dela. Não, eu devo ter provocado essa reação nele, eu devo ter despertado isso, não sei o quê. Realmente, a minha saia estava muito curta, ou a minha maquiagem estava muito... Você entende? É uma dinâmica cruel que a própria mulher está envolvida nesse ciclo e quando ela percebe que ela está sendo violentada, seja física, moral, enfim... E ela tem ainda esse outro grande empecilho, que é como que a gente está conversando aqui dos bastidores. Por exemplo, eu não posso sair de saia curta porque eu estou provocando o outro, coitado. Se ele tiver uma reação violenta, coitado, fui eu que provoquei. Não foi, não pode. É uma mudança de mentalidade. E a gente vê, por exemplo, eu lendo sobre esse assunto, a gente vê até nós que somos tão esclarecidas, às vezes a gente deixa passar. É uma história muito recente. Nas nossas famílias, as nossas mães, elas eram totalmente submissas, aos maridos, numa certa violência. Elas não podiam, às vezes, usar uma saia, não podiam sair sozinhas, não podiam trabalhar.
iam sendo violentadas, E, amiga, tolhidas e achando que aquilo é normal. É por isso que eu acho que quando a violência parte de alguém que a mulher ama, porque uma coisa é violência física, que eu imagino que já arrebentou a boca do balão, né? Já Quando chega na física, porque já extrapolou a moral, mas né? já extrapolou antes. E uma coisa que eu acho que é mais sério também, é tão sério quanto, é porque a violência contra a mulher é uma coisa bem democrática. A mulher não tem cor, não tem faixa etária, não tem classe social, ela acontece em todo. E quando a gente vê o número... Mas as negras são mais. Não, as negras, as pobres, né? Mas aí as por que uma vivem em questão periferia são numérica. mais. Mas eu por digo uma questão assim, numérica. acontece, porque a gente pensa assim, não vai acontecer numa pessoa, com uma médica. Gente, vai acontecer. Vai com todo mundo. E o que acontece? Quando a gente vê esse número que você falou no começo, amiga, que a cada 5 mulheres, uma já viveu algum tipo de experiência. Isso, né? Gente, nós estamos em 4 aqui, temos as colegas, somos 5. Uma de nós poderíamos ter passado por isso. Então, quer dizer, com certeza, a gente conhece, a gente sabe, a gente tem alguém na família, a gente tem alguma amiga que viveu por isso e talvez a gente conheça e não saiba do que ela viveu. Sim. Porque tem todo um... Quanta gente não denuncia. Não denuncia, E as coisas, né, já tem muitas coisas acontecendo em prol da redução dessa violência, né? Que é a melhor parte. Glória a Deus. Porque há alguns anos atrás a gente não tinha isso, né? Graças a Nós Deus. temos ali nos bastidores, eu já vou inclusive chamar os comerciais, porque a gente precisa colocar ela na conversa, né? Porque ela vai ter muito a acrescentar. Uma mulher que tem dedicado a vida a defender essa outras mulheres. causa. Que bom. Né? Então a gente vai rapidinho para os comerciais, não saia daí. Vamos juntas. Estamos de volta conversando sobre um tema muito importante, a violência contra a mulher. E tem muitas mulheres se dedicando a essa causa. Hoje temos a honra de receber aqui no estúdio uma dessas mulheres, a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, a juíza Hermínia Zouri. Ela, inclusive, participou da elaboração do projeto do Botão de Pânico. Vem pra cá, doutora Hermínia. Uma alegria ter a senhora aqui com a gente. Vamos nos sentar. Antes de falar especificamente sobre a questão da violência, a gente queria conhecer um pouquinho mais, né, sobre a vida da senhora. Como é que você chegou onde está e o que te levou a dedicar a vida a essa causa? Então, eu vou encurtar a caminhada. E, antes de mais nada, cumprimentar a todos. Um prazer. A todos que nos ouvem também. E eu comecei como professora. Ainda fazia o curso de Direito, mas os meus objetivos eram maiores, né? Não porque eu sempre gostei do magistério, sempre gostei de ser professora. E fui professora até, naquela época, era um cursinho de 2º grau, hoje tem outra nomenclatura. Bom, depois fui ser defensora pública, 16 anos na Defensoria Pública. E, posteriormente, 26 anos na magistratura. Amém. É uma caminhada razoavelmente grande. E eu costumo dizer que a minha escola foi a Defensoria Pública. Imagino o que você não viu lá, né? Porque sempre nós lidamos com necessitados, né? Pessoas que não têm recursos, pessoas de menor, assim, não tem meios, recursos financeiros para pagar um advogado particular. Bom, quando entrei na magistratura, eu vi o desafio, né, pela frente, né? Agora eu quero ser uma boa julgadora. Eu só disse para mim mesma. Eu quero ser uma boa julgadora. Eu quero ser justa, porque era o propósito do meu coração. E logo, quando assumi a comarca de Serra, depois que passei pelo interior, eu me lembro que foi no ano exatamente da Lei Maria da Penha. 2006, né? 2006, No Rio já havia, um dia antes, como o tribunal já tinha criado a vara, eu estava na direção do Fórum da Serra, nessa época, e instalei a primeira vara de violência doméstica no Estado do Espírito Santo, que na época era a segunda do Brasil. Passado isso,
né, nós temos as remoções, fui removida para Vitória, depois fiquei pouco tempo numa vara que não estava assim, aquilo que eu mais gosto de fazer, que eu costumo falar, às vezes parece paradoxal, criminal com social, mas só rima, mas eu gosto. Eu gosto de lidar com isso. Aí fui para a vara da infância. Por que peguei a vara da infância? Eu queria descobrir muitas coisas que vinham da vulnerabilidade deles, coisas que eu poderia até, que já estava prevendo assumir uma vara de violência doméstica. Passei uns 2 anos na vara da infância e a seguir fui removida para um requerimento que eu fiz no sorteio, aliás, numa composição do tribunal, eu fui para a vara de violência doméstica e familiar. Quando eu cheguei na vara de violência doméstica e familiar, eu já passei por como se diz, por uma caminhada que me trouxe subsídios para entender todas aquelas mazelas que eu já tinha visto e ouvido. Chegando na vara de violência doméstica, eu comecei a entender quantos menores infratores eram oriundos de famílias, de lares destroçados pela violência doméstica. Aí comecei a entender muitas coisas, porque quando eu estava Aí comecei nas audiências a chamar, convidar às vezes a vítima. Aliás, na vara de violência, eu comecei a chamar e perguntar, vara de infância. Chamava a mãe ou responsável, ou a avó, e perguntava, você já foi vítima de violência doméstica? E eu fiz essa pesquisa eu mesma, para eu me convencer de quais eram as consequências daqueles menores infratores. Aí 80% delas eram vítimas de violência doméstica. Aí eu pude entender muitas coisas, mas no afã de fazer um trabalho social, assim, de maneira que diminuísse o Espírito Santo em primeiro lugar, aquilo me deixou ansiosa, me deixou preocupada. Eu falei, não, vamos. Aí o tribunal nos apoiou, continua apoiando, para que a gente possa desenvolver projetos. E aí nós entramos com vários projetos, tudo custo zero. É a peculiaridade do nosso trabalho, tudo custo zero. Como diz no pessoal comumente, 0800. Então começamos a fazer o trabalho do botão do pânico, lançamos. Por quê? Porque dentro do espaço noturno, quem é a pessoa que está mais próxima da vítima? O agressor. O agressor, é verdade. Né? Na madrugada, quando ele resolve agredi-la, quem vai acudi-la? Aí nós arranjamos uma pessoa para policiar o botão do pânico. Bom, lançado o botão do pânico, a gente começou a ver como atingir aquelas mulheres lá do interior, que mal conhecia seus direitos, não sabia quais os seus... O que eu posso recorrer, onde eu posso ir, se eu for agredido, enfim, até na cidade nós vemos isso. Imagine no interior, na roça. Aí eu me lembro que eu disse para o presidente à época, falei, vamos colocar um juizado itinerante? Aí ele me disse, mas fica caro para conseguir. E providencialmente, eu costumo dizer que não existe coincidência, existe providência. Deus providenciou que passasse atrás de nós um empresário de ônibus. Opa. Eu falei, ele aqui. Ah, ele aqui. E ele disse, pois não. Aí ele falou, o que foi, doutor? Não, nós estávamos falando sobre fazer um juizado itinerante e hoje nós temos o nosso carro-chefe, que é o ônibus rosa. Lá dentro tem sala de audiência, tem sala da polícia. E percorre os municípios do estado. Tem sala de psicólogo, de assistente social. E nas semanas nacionais, nas 3 semanas do ano, onde o CNJ já é uma iniciativa do CNJ, para que nós façamos nessa semana trabalho mais dinâmico, as varas com mais dinamismo. Nós resolvemos fazer durante essa semana, depois da abertura, que vocês todos estão convidados, todos que nos ouvem, dia 9, às 10 horas, no Tribunal de Justiça, no Salão Pleno, a gente faz a abertura, que é um evento nacional, e daí nós vamos tratar dessa demanda como se fosse um mutirão, né? Esse mutirão a gente sempre coloca ali em frente ao Fórum de Vila Velha, na prainha, porque é onde tem a DEAN, a Delegacia da Mulher é próxima, tem o acesso da parte elétrica do ônibus, está ali no fórum. Então essa acessibilidade de todas as coisas, a gente combinou com um mutirão. Doutora Hermínio,
Com isso tudo que a senhora está falando, eu vejo que a gente avançou muito. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o que nós vivíamos como mulher, vivemos ainda muita coisa. Eu vejo que Deus preparou a senhora, botando a senhora em todas as áreas, para que antes chegasse nessa vara e pudesse falar com propriedade, como a senhora falou até agora. Existe algum projeto com base na educação para que a criança ela aprenda o que é a violência? Porque eu estava falando que eu acredito muito que a tomada de consciência é muito importante, porque nós aprendemos de forma errônea, né, sobre violência feminina, né, e aí os casos de feminicídio cada vez maior. Então, assim, como, ou se existe, como é feito, ou se tem algum projeto sendo desenvolvido? Sua pergunta foi muito oportuna. Quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de chegar da UCAM, né, do Hospital das Clínicas, onde o doutor Zaganelli faz um trabalho brilhante como voluntário, porque ele já é aposentado, fez mestrado assim, no Canadá, e nós estávamos conversando, ele me levou local por local. Vi várias crianças, meninas de 12, e adolescentes grávidas. Vi ali muitas coisas que ainda precisam de ser colaboradas por parceiros. E ali eu falei com ele, não, nós vamos fazer um projeto juntos, vamos chamar colega da vara de infância e vamos fazer um projeto de forma, sabe, de maneira que ela possa levar para essas crianças um lenitivo, porque é uma vulnerabilidade terrível. A senhora está levando essa causa, né? A gente vê, a senhora se dedica a isso. Nós vemos aí, a partir da Lei Maria da Penha, muita coisa sendo desenvolvida, mas no início do programa a gente falou sobre esse dado. Ainda é muito alarmante. Qual é a principal dificuldade para se reduzir ainda mais essa violência? Existem duas causas preponderantes que eu considero, que é a dependência econômica e a dependência emocional, ou nós também chamamos de afetiva, a dependência afetiva. Daí porque nós fizemos agora, na penúltima Semana Nacional, um termo de cooperação técnica com o Rotary Club, tanto da Praia da Costa como da Barra da Praia, e o Instituto UIM vai trabalhar com mulheres, já está, em agosto já vai ter a formatura delas. Mulheres que vivem na dependência e não tem como que sair do seu algoz. Então, eles estão dando um curso de economia, de como lidar e de como ser empreendedora. Realmente, eu fui profissionalização para elas? Exatamente. Que bacana. Doutora Hermínia, um dado também que nos assusta foi esse que a senhora citou. O Espírito Santo, por muito tempo, foi o estado mais violento contra a mulher. Né? Isso eu amo esse estado, não sou nascida aqui, eu amo. Isso me assusta muito, porque eu falo, meu Deus, tudo é tão perfeito nesse lugar e a gente tem esse dado que mancha tanto a nossa história. Essa é uma questão. E a outra questão é que mesmo quando a gente percebe uma queda na violência geral, nos homicídios em geral, o feminicídio não cai. A violência contra a mulher, ela meio que parece que persiste. Neuza, não faz sua pergunta, porque eu vou pedir para ela responder no próximo bloco. Tá. Encerra a sua pergunta. Só encerrando isso. Então, assim, isso é muito alarmante porque a gente vê, assim, dentro de um contexto de violência, às vezes a gente consegue ver alguma redução, mas a violência contra a mulher, ela meio que persiste. Então, essa é a minha pergunta para o próximo bloco. Guarda ela aí, tá bom? O que acontece? Ela vai responder no próximo bloco, a gente já volta. Guarde só um minutinho. Vamos juntas. Estamos de volta falando sobre violência contra a mulher. A gente terminou o último bloco com uma pergunta da Neuza, né, doutora Hermínia? Dizendo que a violência, às vezes, no geral, cai, mas o feminicídio aumenta. Por quê? Então, o feminicídio e o homicídio sempre são precedidos da ameaça. Normalmente ninguém mata assim, vou chegar aqui e te matar. Já havia ameaçado antes. Eu já conheço tantos casos. Não, eu não acredito que ele vai fazer isso. Dou mais uma chance.
dou mais uma chance. Não adianta punir depois que aconteceu, né? Essa punição tinha que vir antes. Isso, exatamente. Evitar que chegasse. Nós estamos buscando exatamente trabalhar com a prevenção para não chegar a esse fim. Muitos casos de violência, a senhora acabou mostrando pra gente um caso aqui, fotos horríveis de uma mulher que perdeu até o baço, que o próprio marido esfaqueou. Nesse caso, graças a Deus, teve um desembaraço, a senhora mandou prender. Graças a doutora Hermínia, né? Essa mulher, lá, né? ela correu até a senhora. Se essa mulher não correr até a senhora, o que ela faz, doutora Hermínia? Então, esse fato foi uma coisa incrível. Eu estou vendo uma moça carregando ela pelo braço e ela chegou lá no meu gabinete, eu olhei e vi que ela estava assim, debilitada. Tinha uns 40 e poucos anos, mas estava debilitada. Ela falou, eu estou saindo do hospital, eu não tomei nem café. Ela mesmo tirou da veia. Eu saí do hospital com medo dele ir lá me matar, porque ele prometeu me matar. E eu vim aqui para a senhora me socorrer. Eu peguei, tirei essas fotos, cortada até embaixo, cortada mais embaixo. Várias aqui. Várias perfurações. Ela perdeu a vesícula, perdeu o baço. E eu, na hora, tirei as fotos para poder fundamentar o decreto de prisão. Sabia onde ele estava, que ela informou. E disse para ela, agora vai para casa de um parente. Sai do seu local. A irmã estava com ela, levou-a para um parente. E realmente depois ela fez contato com a gente, que ela estava bem e tudo. Mas eu sinceridade, eu glorifiquei a Deus. E são agressões num nível de crueldade, né, doutora Hermínia, que eu acho que a gente não tem muita ideia do que essas mulheres realmente vivem. Porque essa história que a senhora contou, você imagina, ele estava em casa com a mulher, ela estava com o marido dela. Exato. Ela não era um estranho, né? Dependência afetiva, dependência financeira. É por isso que nós estamos trabalhando em busca dessa libertação dessa dependência econômico-financeira. Porque ela tem que ficar com esses projetos. Nós estamos incluindo. Você precisa ver a quantidade de mulheres vítimas que estão se inscrevendo. Graças a Deus. Se inscrevendo nesse projeto. É mulher superando o medo. E, doutora Hermínia, eu vejo assim, como a Jana colocou, né, a questão da educação e da mudança de comportamento e paradigma, porque, veja bem, a mulher, eu tenho um caso recente que um rapaz se suicidou, dias antes ele tentou matar a mulher e a filha, enfim, já vivia todo um dilema, como a senhora falou, não foi de um dia para o outro, tinha uma história de violência e no enterro desse rapaz, a família dele acusou a mulher por ele ter se matado, você é a causa. Então existe ainda toda essa coisa de que a mulher ainda é responsável, inclusive pela tua violência, pela tua própria violência. Então a mudança de paradigma, a mudança de comportamento, de mentalidade mesmo. E outra que eu acho que é importante a gente frisar, a gente escuta muito, isso nós escutamos, a senhora já deve ter escutado, não é mimimi, não é mulher chata, não é mulher fresca, porque a gente escuta, o cara quis passar a mão em mim, você está reclamando, não sei o que, você é fresca. Não é frescura. São coisas que levam a outras agressões. São coisas que ele tem que saber que pode, amiga, que não pode. E quanto a organizações, eu que vim de meio privado, eu fui executiva, doutora Hermínia, antes de ser hairstylist. E eu passei por isso. Quantas vezes eu cheguei a comentar com as meninas, elas sabem de vários casos de assédio que eu sofri. Eu tenho uma empresa que eu saí dela por assédio. E foi muito difícil lidar com isso. O meu outro emprego, graças a Deus, eu acho que Deus usou o próximo, né, empregador para me curar, porque eu fiquei traumatizada com aquilo, foi muito difícil. Quantas vezes eu tinha que provar que eu era muito boa profissional, porque é marmita do chefe. Porque a mulher não pode ser apresentável, a mulher não pode estar num cargo de confiança ou num cargo um pouco melhor. Por quê? Porque ela está saindo com alguém. Então, é uma violência. Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento, porque nem todas são iguais. É por isso que eu digo que essa mudança cultural, ela se faz com políticas públicas bem efetivas. Isso. Entendeu? Isso aí, para mim, é um... tem que unir a sociedade e o poder público para lutar contra tudo isso. Para a gente encerrar, doutora Hermínia, eu acredito que tem, nesse momento, muitas mulheres assistindo que estão sofrendo violência sexual, moral, psicológica, enfim.
Que recado, né, a senhora deixa para essas mulheres? Eu deveria ter trazido o nosso hashtag, que é não se cale. É essa da nossa... Nós vamos colocar. Nossa live pode ter isso. Pode. Não Hashtag se cale. Porque à medida que você se cala, você está sendo conivente com você mesmo. E sempre eu costumo dizer, todas sabem alguma que está sofrendo. Todas as vezes tem na família alguém que está sofrendo. Então tem um 180 que você pode denunciar e certamente a demanda vai chegar até nós ou até onde está a vítima. Ótimo. Não se cale. Isso aí. Doutora Hermínia, muito obrigada mais prazer. uma vez por ter deixado o tribunal lá, né? E vindo aqui gastar esse prazer, tempinho com a gente. E acho que essa conversa é muito importante. Sim. E ela deve e precisa continuar. E ela vai continuar agora na nossa live, né, meninas? Isso aí. Corre lá no Instagram, programa Vamos Juntas. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto lá. Muito obrigada pela audiência. Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau. Vamos juntas. Thank you.